Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Meu nome é Lilian, eu sou professora da Primeira Igreja Batista Brasileira em Austin e estamos aqui para mais uma de nossas aulas online. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês compartilhando do amor e da palavra de Deus. É uma pena que a gente não pode estar juntos, nós não podemos estar juntos na nossa igreja, né? Mas eu não sei se vocês sabem, a nossa igreja ela já está aberta para um número de 10 pessoas. Então, se a mamãe e o papai quiserem ir para o culto, entre em contato com o nosso pastor, manda uma mensagem para ele e reserva o seu lugar. E aí você pode assistir a aula, né, presencial, e não se esqueça de usar a sua máscara, tá bom? Porque é muito importante para a gente se proteger, né, contra esse vírus. Mas, para quem não pode ir, a gente continua tendo também as nossas aulas aqui, tá bom? Então, hoje nós vamos continuar com o nosso projeto e nós estamos falando sobre construção. E o tema da nossa aula de hoje é sobre Deus pode nos ajudar a vencer os obstáculos. O que é um obstáculo? Um obstáculo é algo que nos impede de fazer alguma coisa, algo que nos impede de seguir adiante, que nos impede de ir mais para frente. Sabe quando você está andando numa praça e aí eles colocam aquelas cercas, né, escrito do not enter, né, não entre, não é permitido acesso. Isso é um obstáculo, quer dizer que você não pode passar daquele ponto, tá? Pode ser uma cerca, pode ser um portão, pode ser um muro. Se está te pedindo de prosseguir, é um obstáculo. Então, mas no nosso tema de hoje, a gente vai entender que tem muitos obstáculos da vida que Deus pode nos ajudar a vencer. E para começar a nossa aula, vamos ao nosso verso do dia. Vamos ver se vocês se lembram. Então, no 3, todos juntos. 1, 2, 3. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Salmo 127, 1. Em inglês, if the Lord doesn't build a house, the work of the builders is useless. Muito bom. Então, a gente sabe que a gente precisa de Deus para qualquer obra que a gente for fazer, né? Para qualquer coisa que a gente for fazer. Se Deus não estiver nos ajudando, não estiver junto com a gente, não adianta nada. Agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Quem aqui já começou um projeto e não conseguiu terminar? Pode ser um scrapbook, um craft, um boneco de reciclagem, talvez organizar o seu quarto ou organizar os seus brinquedos, sabe? Tipo, separar eles por tipo, pôr todos os carrinhos juntos num lugar, as bonecas colocar em outro lugar, organizar os seus CDs de videogame. Quem aqui já pensou, vou aproveitar o meu tempo, vou organizar os meus desenhos, vou arrumar o meu quarto? Pergunta para a mamãe e para o papai se eles já começaram algum projeto, alguma coisa e não conseguiram terminar, como organizar a casa, de repente organizar a garagem, aquela bagunça, tirar aquele monte de coisa que não usa mais, jogar fora, levar para o Goodwill, ou pintar um quarto. Comprou até a tinta e não usou? Pois é, eu vou te contar um segredo. Sabe qual é? Você não é o único. Muita gente faz isso. Mas quando a gente consegue realizar alguma coisa que a gente se empenhou tanto, se dedicou, a gente fica tão feliz, tão satisfeito, não é mesmo? Por quê? Porque a gente demorou
tanto, a gente colocou tanta energia para fazer aquilo, como aquela apresentação da escola que você fica ensaiando por dias e você erra e faz de novo e tenta de novo, até no dia da apresentação, quando a mamãe e o papai vai para assistir e você fica todo orgulhoso, todo feliz de ter realizado aquele projeto, né? E o papai e a mamãe também ficam todos satisfeitos, né? Todo proud. Essa felicidade a gente sente porque é muito difícil terminar alguma coisa, principalmente quando ela demora muito para fazer, né? Quando você precisa de muito esforço, de muito tempo. Então, quando a gente consegue, a gente olha para trás e fala assim: uau, eu consegui. E uma construção, quando ela começa a ser feita, você precisa bater um prego de cada vez. E aí você vai batendo cada prego em cada parede, né, para colocar as paredes juntas e poder levantar toda aquela construção, fazer toda aquela obra. Uau, quanto trabalho! Demora tanto, requer tanto tempo, tanta energia, e às vezes a gente tem que enfrentar obstáculos, como o tempo, porque pode estar muito calor, aí você fica cansado de ter que trabalhar naquele calor, ou às vezes está chovendo muito, está muito frio, e você tem que continuar aquele projeto, você tem que continuar aquela obra até que ela seja concluída, e é muito difícil para realizar. Mas quando você termina, vem aquele sentimento gostoso, né, de eu fiz, está pronto. Seguir a Deus requer a mesma insistência. Fazer o trabalho de Deus pode significar ter que enfrentar muitos obstáculos. Na Bíblia tem uma história muito interessante de um homem chamado Neemias, e ele foi responsável para reconstruir o muro de Jerusalém. Não foi só um trabalho duro, pesado, construir aquele muro, mas tinham também muitas pessoas que ficavam tentando impedir ele de construir aquele muro. E os seus amigos, né, os ajudantes dele, as pessoas que estavam ajudando ele, de poder terminar aquele projeto. Mas Deus deu a Neemias e ao seu povo a toda a força que eles precisavam para continuar fazendo o trabalho até que eles terminassem. Essa história você encontra na Bíblia em Neemias 4, em inglês Nehemiah 4. Neemias encontra obstáculos, ou Nehemiah faces opposition. A história, ela fala do povo de Israel depois de eles terem ficado anos como escravos, né? Deus queria levar eles de volta para a casa deles, que era Jerusalém, mas estava tudo destruído lá. Eles não tinham como morar porque não tinha os muros da cidade que protegiam. E foi muito difícil essa tarefa. Os israelitas, eles tinham muitos obstáculos nos seus caminhos. Não só porque lá tinha a demolição, né, do muro, que ele foi todo destruído e tava tudo entulho lá, toda sujeira, as paredes quebradas, tava tudo lá. Então eles tinham que limpar tudo aquilo para poder começar a construção. E não só isso, eles tinham inimigos que não queriam deixar que eles construíssem um muro, porque os inimigos sabiam que se eles construíssem aqueles muros, eles estariam protegidos, eles seriam um povo forte, e os inimigos sabiam que Deus estava com eles. Então eles fizeram de tudo que eles podiam para tentar impedir, como guerra. Eles vinham ameaçar, né, o povo.
enquanto eles estavam trabalhando, eles tinham se organizado em turnos. Então, um grupo trabalhava de manhã, outro grupo trabalhava de noite, um grupo trabalhava de um lado do muro, outro trabalhava construindo o outro, e eles estavam todos trabalhando juntos, e Deus dando força, Deus dando energia, mas os inimigos vinham e tentavam lutar com eles, né, para impedir. E aí sabe o que eles fizeram? Eles colocaram homens cuidando, né, para quando esses inimigos vinham, não que chegassem perto, impedisse eles de continuarem a construir. E aí eles começavam a falar para eles: ah, vocês não vão conseguir construir esse muro não. Ah, vocês estão achando que vão construir esse muro? Não vai conseguir não. E eles, ó, nem aí, não deram ouvidos, porque eles tinham a ordem de Deus. E Deus estava dando força a eles, então eles continuaram a fazer aquele projeto até que eles terminassem. E Neemias, ele era o líder, né, do projeto, como se fosse o constructor. Então, ele ficava o tempo todo lembrando as pessoas que eles tinham a força de Deus e que como eles tinham a força de Deus que dava alegria para eles, a alegria de Deus seria uma força deles. Eles não precisavam de mais nada, então eles não deveriam desistir. E eles trabalhavam com as ferramentas numa mão e a espada na outra para se protegerem. E eles faziam take turns, né? Um de manhã, outro à tarde. E aí assim um grupo poderia descansar enquanto o outro estava trabalhando. E eles sempre sendo encorajados. E Deus ajudou que eles perseverassem, que eles continuassem até completarem a tarefa, até que eles terminassem aquele muro. Quando Deus nos dá uma responsabilidade, uma tarefa, Ele não quer só que a gente complete essa tarefa, né? Por exemplo, assim, a responsabilidade é sua, se vira. Não. Deus, Ele nos dá as ferramentas, Ele nos dá toda a força que a gente precisa e sabedoria para continuar e terminar o que a gente começou. Então, seguir um plano de Deus significa que a gente tem que fazer um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. E isso exige que a gente possa perseverar, né? Continuar, sabendo que a força que a gente precisa, ela vai vir de Deus, não é nossa. Então, mesmo que a gente esteja cansado, que a gente pense assim, ai, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir continuar, não desista, não desiste, porque Deus é que vai te dar força. Não pensa assim, vou deixar isso pra lá. Não pense assim, eu vou te dar um exemplo. Quando você tem um teste muito difícil na escola, e aí você começa a estudar, e você pensa assim, nossa, isso é tão difícil, não vou conseguir, não vou dar conta, né? Eu já tô cansado, eu tô com sono. Nesse momento, você lembra que Deus é a sua força, que Ele pode te ajudar em todas as coisas, qualquer coisa que você for fazer. Então, você continua, você insiste. E aí, quando você fizer aquele teste, você não vai pegar o caminho mais fácil, né? Você não vai cheating, não vai colar na prova, não vai copiar do amigo o teste dele, porque você se preparou. Você sabe que o Espírito Santo, ele te ajuda em todas as coisas. E como você se dedicou, você se preparou, você vai conseguir um bom resultado. E aí, quando você vê o seu grade, né, vê a nota do seu teste, você vai olhar assim, uau, valeu a pena eu ter me dedicado, valeu a pena eu ter me esforçado. Então, seja paciente, né? Deus, Ele vai te dar a força dele. E Ele vai ajudar a você a conquistar os seus objetivos, assim como Ele ajudou a Neemias. Vamos orar? Senhor, meu Deus,
muito obrigada, porque a tua alegria é a nossa força. O Senhor nos ajuda em todas as tarefas, em todos os nossos projetos. O Senhor apenas não nos dá responsabilidades, mas o Senhor nos dá força para continuar até que a gente conclua. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para a gente terminar, não se esqueça. Deus, Ele não nos dá apenas uma tarefa difícil para a gente fazer, que a gente não vai conseguir concluir. Ele também nos dá as ferramentas, nos dá as alternativas e a força para que a gente possa continuar. Tenha uma boa semana e nos vemos na próxima aula. Bye!